E aí, galera, tô aqui para retomar mais uma série de vídeos que é o Túnel do Tempo, para falar um pouco como é que foram minhas primeiras experiências em competições, quando eu tava começando, né? Muita gente elogiou quando eu fiz o primeiro vídeo e pediu para eu fazer mais também, para mostrar essa trajetória. Então eu comecei a jogar lá para 93, 92, 93, né? Eu tinha 6 para 7 anos. E muito tempo foi só brincando com meu pai mesmo. A gente não sabia que tinha livro de xadrez, tinha competição de xadrez. Aí a gente conheceu um professor de xadrez, o Carlos Solis, o Carlinhos, chileno, né? Veio morar no Brasil faz tempo. E eu fiz aula com ele, acho que durante uns 4 anos, provavelmente, até 96, 97, eu acho. E o meu primeiro escolar foi só em 96, né? Então, vamos dizer, mais ou menos 3, 4 anos depois do meu primeiro contato, que eu comecei a participar de competições escolares. Né? Geralmente, quem começa logo já participa de uma competição imediatamente seguida, que eu acho que é uma boa, na verdade, né? Ganha mais experiência, né? Convive com as pessoas. Mas, enfim, meu começo foi um pouco diferente. Então, eu fazia essas aulas a cada 15 dias. A gente seguia o xadrez básico. Por isso que é um livro que eu indico muito, né? Porque fez uma impressão muito forte em mim e acho que foi um diferencial para eu começar a gostar de verdade de xadrez, né? E não só isso, mas o jeito que esse meu professor, o Carlinhos, abordava assim, o xadrez era bem legal, porque ele fazia eu me divertir ali, né, brincando e, claro, aproveitava para me ensinar algumas coisas. Então, né, as duas partes são importantes, né, tanto a diversão como o aprendizado, né. Acho que as coisas, tanto a diversão sozinha, né, vai limitar um pouco o desenvolvimento, e também só o aprendizado acaba ficando uma coisa meio maçante, meio difícil, né. Então, nesse tempo foi isso, né, despertar essa vontade, começar a me interessar aos poucos pelo xadrez, e a primeira competição uns 3, 4 anos depois, né? Essa partida que eu tô mostrando hoje é no primeiro Campeonato Paulista que eu joguei, que foi em 97, em Santos, né? Campeonato Paulista Sub-12. Então isso são 4, 5 anos depois que eu comecei a jogar, né? Então eu já jogava fazia bastante tempo, tinha pouquíssima experiência de jogo, né? Jogava no clube de xadrez um pouco nessa época, um torneio escolar ou outro, mas eu não era totalmente inexperiente, né? Assim, competições era a primeira vez na vida, mas eu já jogava um pouco, vamos dizer. Então, essa aqui foi a primeira partida de todas, né? O outro vídeo que eu fiz dessa série foi de uma vitória minha legal do Pan-Americano em 98, né? Já foi bem depois, né? Porque nessa época, com essa idade, um ano é muito tempo, né? Então, essa aqui é a primeira partida que eu joguei na minha vida, a primeira partida oficial pensada mesmo, né? Torneios rápidos acho que eu já tinha jogado, talvez. Mas a primeira partida oficial foi em março de 97. Então vamos lá. Eu vi essa partida, eu já tinha visto várias vezes, mas eu olhei de novo e eu achei interessante. Foi, acho que foi uma estreia muito boa. Doutor de Brancas contra o Rodrigo Magalhães, que eu me lembro, ele era um dos jogadores fortes assim do torneio, que já era conhecido. Acho que ele era do Paulistano, não lembro. Talvez alguém que esteja assistindo aí pode até lembrar, não sei. Isso foi em 97, né? Fazem quase 20 anos. Mas eu acho que ele era do Paulistano, aqui de São Paulo. Então eu joguei E4, C5, cavalo F3, D6, cavalo C3. Bom, tô tirando as minhas peças, né? Na verdade eu não sei não sei nem bem o que eu tô fazendo aqui, né? De abertura eu não tinha noção nenhuma, né? Sabia que tinha que desenvolver as peças, sabia o básico de trocas de peças, enfim, né? Aquela coisa que você vai aprendendo bem no começo. Cavalo F6, bispo C4. Até aqui tô indo bem. Bispo G4, roque. Aqui eu já poderia, né, pensar num lance como esse, talvez. Eu tô olhando agora. Quando eu analisei, eu não tinha nem pensado nisso, né? Se ele comer aqui, eu posso jogar bispo por F7 cheque, que é um golpe legal. Depois cavalo por E5 e recupera o bispo aqui em G4, né, por exemplo. Claro que ele não é obrigado a capturar em E5, mas se ele tiver que tirar o cavalo, né, ele vai ter uns problemas bem parecidos. E se jogar bispo por F3, dama F3, ataco o cavalo e vou pegar esse peão em B7. Inclusive, acho que eu joguei uma coisa bem parecida esse ano, num torneio rápido, eu de brancas. Eu dei esse golpe, eu acho, com E5. Depois eu joguei roque, G6, H3. Tá aqui tudo normal, né? Bispo F3, dama F3, bispo G7, D3. E ele jogou cavalo C6, cavalo D5. Eu lembro que eu tava, assim, razoavelmente bem nervoso, né? Porque era o primeiro torneio oficial, né? O Campeonato Paulista, nem sabia que tinha esse torneio quase. Fiquei sabendo bem em cima da hora. E eu sabia que esse menino era bem experiente, né? Mas até aqui eu tô jogando bem, acho, tô satisfeito. Cavalo D5 é um lance bom, pra falar a verdade, né? Porque eu quero jogar com C3 depois e limitar esse cavalo. Então é importante eu tirar esse cavalo do C3. Né? Cavalo D5 parece um lance bom.
roque, bispo E3, né? Eu teria só alguma preocupação com cavalo E5. Talvez C3 mesmo, né? Mas aí cavalo E5, ele pega o bispo. Não sei. Bispo E3 é um lance normal. Pode ser até melhor bispo E3. Aí ele trocou. Come bispo por D5, torre C8. Porque se ele começa em B2, né? Não sei se eu vi isso, né? Eu jogaria torre B1 e recupero em B7 aqui. E estaria bom pra minha posição, porque começa a abrir as diagonais pro meu bispo, né? O cavalo C6 vai ficar no ar. Mas ele jogou torre C8, né? Aqui certamente foi a primeira imprecisão minha, né? Eu teria que ter jogado C3, que é um lance totalmente harmônico. Limita o bispo e limita o cavalo. Opa, limita o cavalo aqui. E eu tô melhor aqui com o par de bispos. Vou puxar minha dama, né? Vou puxar meu bispo pra não se levar nenhum ataque. Trazer minha torre. Aí eu penso se eu jogo D4 ou F4. Eu joguei torre B1, que é estranho. E6, bispo B3. Cavalo E5, dama E2. B5. C3. Que é um lance bom também, né? C3 tá ótimo. Quero puxar o bispo pra C2 aqui. Ele tá ameaçando... Opa, desculpa. Ele tá ameaçando um lance como C4 aqui, né? Eu joguei C3, que eu acho que tá bom. E ele jogou D5, né? Até aqui tá super bem jogada a partida. Ele não tá entregando nenhum peão, nem eu. Joguei torre D1, que é bom também. Porque se eu trocar em D5, eu tô juntando os peões dele pro centro, né? E não sei se é bom isso. Acho melhor manter com torre D1 mesmo. Dama C7, bispo F4. Também eu acho interessante. Eu poderia pensar em F4 direto, né? Na verdade aqui começou a primeira pendurada. Vai começar um show de erros daqui a pouco, tá, gente? É óbvio, né? Isso aqui é Paulista Sub-12 e... Na época, então, nem se fala, né? Ele jogava bem direitinho mesmo. Eu vou começar a fazer umas barbaridades aqui, né? Ele também vai fazer algumas. Mas aqui já tá caindo um peão, na verdade, que eu nem tinha visto. Mas eu joguei bispo F4. Naturalmente, excelência não é o que vocês vão ver de mais especial nessa partida, né? Torre D8, que é um erro gravíssimo, porque eu agora aproveito a cravada e jogo D4. Então esse que é o primeiro momento que eu acho interessante, né? Porque você viu que os dois tiraram as peças de um jeito bem aceitável, né? Então isso é uma parte bem importante do foco mesmo, do ensino, né? Desenvolver as peças bem, né? Procurar casas boas para as peças, né? Então a gente tá fazendo isso bem até agora. Agora começaram as falhas, né? O peão em D5 já tá pendurado aqui. Então, manter o material equilibrado, né, que evitar esses erros táticos é uma coisa difícil. Por isso que é importante fazer muito exercício tático mesmo. Muito. Isso aqui é uma coisa que faz muita diferença. Então, bispo F4 ele jogou torre D8 e eu joguei D4. Ganhando uma peça. Naturalmente, eu estou completamente ganho aqui. Mas é óbvio que a partida vai ter várias reviravoltas, né? Não tem nenhuma dúvida. O cavalo não pode sair, está caindo a dama. Se ele jogar C4, eu puxo o meu bispo e depois ganho o cavalo. Tô com uma peça limpa a mais. Ele trocou em D4, eu troquei, e ele jogou A5. E agora ele tá ameaçando mais ou menos um A4, né? Que o bispo tá preso. Eu poderia até jogar A3, que tá bom também, né? Escondo o meu bispo e acabou pra ele. Eu vou ficar com uma peça a mais. Ou torre C1, que foi um lance que eu fiz no próximo também, que serve. E aí quando ele tira a dama, aí eu como o cavalo e acabou a partida, né? Quer dizer, acabou não, né? Mas tô com uma peça a mais. Só que eu joguei D por E5. Já mostra a primeira ansiedade, porque eu já nem... Talvez eu nem considerei esse A4. Né? Acabei de ver que o peão de B5 tá caindo também. Mas se eu jogar dama B5, ele pode ter um contragolpe, tipo dama C6, assim. Porque se eu trocar as damas, o cavalo sai, né? E se eu comer o peão de A5, claro que eu tô muito melhor, mas aí ele consegue tirar o cavalo. Porque ele descravou a dama. Então eu joguei D por E5. Ele jogou A4. Eu fiquei muito feliz comigo agora que eu joguei torre C1, intermediário. Isso é um lance importante, tá? Porque muitas vezes é um erro comum de cálculo esse. A4, o pessoal olha pro bispo, pra onde vai o bispo? Não tem casa pro bispo? Então eu vou entregar o bispo aqui. Pra falar a verdade, esse lance aqui deve ser muito bom, inclusive, né? É que aqui, nesse caso tem essa opção boa, mas normalmente poderia não ter. Porque eu tenho 2 peões centrais a mais, nenhum problema na posição e tá ganho branco, né? Não é uma peça a mais, só que é como se fosse, quase. As pretas não tem nenhum contra-jogo. Eu já tô jogando D6, vou dobrar na coluna D também. Mas o que eu quero dizer é que você não pode só focar na peça que o cara te atacou, né? O cara jogou A4, você não pode pensar só nisso, né? Então torre BC é um lance intermediário importante. Ataca a dama.
Ele tem que tirar dama. Dama A5. E eu posso jogar bispo C2 e acabou, né? Totalmente ganho. Eu joguei torre C8, que é aceitável ainda. Torre C8. E aqui eu deveria ter jogado ou bispo C2 ou até bispo por D5, né? Bispo por D5 é até um lance mais preguiçoso, né? Pra tentar resolver logo a partida, né? Depois ficar com 2 peões a mais. Mas aqui começam os lances misteriosos, né? Dama D2 eu joguei. Dama D2. O cara acabou de atacar meu bispo. Eu joguei torre C1. Você viu com uma falta de concentração total aqui, né? Porque eu joguei torre C1 pra tentar tirar o bispo, né? Eu vi que o bispo não tem casa. Aqui, certamente eu parei e falei, não, eu preciso tirar esse bispo daqui, né? Então eu vou jogar torre C1, porque agora eu vou ter a casa de C2. Isso, com certeza, eu pensei na hora. Dama A5, e aí dá uma desconcentrada total. Eu troco as torres e joguei dama D2. Né? Eu não tô criticando que eu não poderia ter errado assim, tá? Não tô sendo tão duro assim comigo. O único que eu tô querendo dizer é tentar entender esse tipo de erro, né? A concentração como faz uma diferença grande. Concentração e, claro, fazer os exercícios, né? Claro, experiência nessas situações. Não é só se concentrar se você não tiver o estudo, não tiver o conhecimento, você não vai conseguir encontrar também, né? Mas dá pra ver a desconexão nas ideias aqui, né? Joguei dama D2, que é muito ruim, né? Porque agora ele troca as damas. Não sei se eu quis ameaçar a dama dele, não lembro como que eu pensava na época. E ele comeu meu bispo em B3. Aí eu retomei. Ainda tô bem, eu acho, né? Porque eu tenho um peão a mais. Ele devia ter comido em E4 peão. E acho que eu jogo torre E2 e tô no final agradável ainda, né? Porque eu vou recuperar o peão em E4. Talvez ele tenha alguma coisa... não, eu tô melhor ainda, né? Mas ele jogou torre C1 cheque, que também é difícil de entender. Eu jogo rei H2. E se der por E4, eu jogaria cheque. E além de eu ganhar a torre em 1, eu posso jogar bispo H6 e dar mate no próximo aqui, né? Então se vocês acham que a partida não perdeu totalmente o interesse agora que ela vai ficar legal. Então ele jogou esse cheque, H2, H5. Pra tentar tirar esses temas de mate, né? Eu comi o peão, aí comi em D5. Beleza, né? Joguei um lance bem lógico agora. Torre B1. Eu podia muito bem ter jogado a torre por B5 aqui, né? E depois ganhar o final, sem muitas dificuldades, eu acho. Mas eu joguei esse. Que na verdade foi interessante, né? Porque ele tem que jogar rei H7 e eu joguei torre D7. E agora se ele volta aqui com o rei, eu vou ter que perder um tempo, né? E jogar, sei lá, torre B5. Torre B7, desculpa, tentar comer o peão. Foi uma perda de tempo, mas tudo bem. Como eu falei, não tô exigindo muito aqui, né? Ele jogou torre por B2. E aqui eu joguei torre por F7, que não deve ser ruim. Mas provavelmente E6 era muito melhor. Porque eu tenho um tema aqui, a cravada do bispo, né? E se ele come aqui, bispo E5. E aí, problemas, né? Vou comer o bispo G7. Mas eu comi F7. Essa aqui já é uma ideia mais profunda mesmo, E6. Certamente eu não ia achar esse lance. Joguei torre para F7 direto, ameacei E6, por exemplo. Ele foi inteligente, ele comeu esse peão aqui em F2. Né? Se comesse em B3, acho que E6 é muito forte. O peão tá chegando perto de coroar. Ele vai ter que jogar rei G8, né? Daí eu tiro a torre. Deve acabar ganhando com esse peão. Ele jogou a torre F2. E6, que foi bom. Me orgulhei de não ter pendurado a torre aqui, né? Não ter tirado esse bispo. Rei G8. E essa é uma posição que tem seu interesse até, né? Tem um peão a mais. Mas não é tão óbvio como ganhar, né? Porque meu bispo tá cravado. Eu não posso tirar a torre e tá caindo o bispo, né? E rei G3 ele joga a torre F1, né? E não é simples ainda como ganhar. Não sei nem como seguir aqui corretamente. De brancas, né? Rei G1 eu tava pensando agora, mas aí bispo D4 é chato. Ele fica ameaçando os cobertos, né? Eu não tenho... Olha, eu tenho um lance legal aqui, quase dá certo. Esse seria um lance bem bonito, né? Porque esse torre F7 parece que ganha, eu jogo o peão por torre cheque e ganha o bispo depois, né? Aí depois de bispo E3 ele teria que jogar bispo por E3, torre por F2. Ele pode jogar... Opa, não, ele pode... Rei G7 dá até, né? Porque eu jogo... rei G7 é bom. Porque se eu jogo rei F1, ele come minha torre e rei F6. Só se eu ganhar esse final, né? Que é possível.
E agora, se B4, H4 fixa, né? Se eu jogar B4 esse aqui, acho que eu não ganho mais. Então joga H4, exclama. Pra tentar entrar aqui quando o rei dele sair. E aí quando o rei C6, eu posso jogar B4, começa a entrar aqui. E quando ele jogar rei D6, eu gasto mais um tempo e ganho finalmente. E se ele jogar pra rei lá, eu entro por aqui, né? E se ele jogar pra lá, eu entro por aqui. Então, tinha essa linha super, hiper difícil, que eu acho que dá certo. Mas aqui realmente não é claro como continuar de brancas, né? Eu fiquei meio preso aqui. Por isso que eu até dou um desconto pro lance que eu fiz, né? Joguei bispo G3. Porque, sei lá, assustei com a cravada e não sabia o que fazer, né? Aí ele trocou em F7, rei G1, que foi bom, rei E6. E não sei se alguém lembra, mas eu postei essa posição, não sei se foi no Facebook, muitos anos atrás, ou no blog, quando eu tinha ainda. E o diagrama era esse. E eu queria mostrar o lance que eu fiz aqui de brancas. Porque aqui ele tá com o rei mais ativo, mas acho que eu não perco, né? Eu jogo rei F2, rei D5, rei E3 importante para não deixar o rei dele entrar, né? E acho que vai empatar, né? Porque todos os peões estão na casa branca, né? Então não tem peões para os bispos atacarem de longe. Vai ficar rei D3 aqui e vai empatar. O rei preto está um pouco mais ativo, mas não vai dar nada. E eu joguei um lance inexplicável aqui, né? Joguei B4. Esse foi o pior lance da partida de longe. Pior que todas as penduradas. Primeiro que eu não tô ajudando a trazer o rei, né? Tô avançando um peão numa ala do tabuleiro que não tá acontecendo absolutamente nada. E pior, eu tô fixando na casa errada ainda, né? Então ele joga bispo C3 e ganha um peão. Então você viu que se você pegar uns lances separados, você fala, caramba, eu jogava muito bem já, né? Mas leva um tempo mesmo para as coisas fazerem sentido, assim. Tem que ver muita partida mesmo, tem que fazer bastante exercício, tem que ler livro, para não acontecer esse tipo de coisa, né? Então aqui era totalmente compreensível para a época, né? Para falta de experiência e de conhecimento que eu tinha, mas é para mostrar que realmente tem que ir atrás, estudar bastante mesmo, para ir consertando esses erros, porque tem gente que às vezes fala, nossa, mas eu não sei porque que eu tô perdendo, não sei. Tem que treinar, né? Tem que estudar. Quem quer atingir o nível, né? Ganhar algum campeonato, melhorar jogar melhor, né? De modo geral. Aqui jogou bispo C3 e tenho problemas. E eu não tinha nenhum problema, agora eu criei um super problema pra mim. Rei F2 eu joguei, bispo B4, rei E3 e aqui ele jogou bem. Rei D5, eu fiz um favor enorme pra ele aqui, né? Eu ainda poderia jogar rei D3 e tentar me defender, mas esses finais com peão a menos é muito triste, porque ele joga bispo D6, joga um B4, né? Joga um bispo E5. E quando eu começar a ir com o meu rei para cuidar desse peão aqui, o rei preto vem e entra pelo outro lado. Então eu vou desviar o rei branco, vou entrar com o rei preto aqui, vou ganhar esses dois peões e vou ganhar o final com facilidade. Mas teria chance ainda de lutar um pouco, né? Claro. Eu joguei rei F4. O conceito foi certo, né? De tentar contra-atacar, só que aí cheque. F3, troca os bispos. E B4. Rei F2, B3. Rei E1. Mesmo se eu tivesse no quadrado do peão aqui, o rei dele vai entrar e comer meus peões e ganhar com facilidade. Mas eu não tô no quadrado, né? Rei E2, B1. E eu levei mate em mais uns 10 lances. Que não importa muito, né? Mas só pra concluir a partida. Mate. Essa é a primeira partida que eu joguei na minha vida, de xadrez pensado, num torneio oficial, que foi o Paulista Sub-12 em Santos, em 97. Que o campeão foi o Thiago Ranachiro, se não me engano. Que depois acabou entrando comigo no Círculo Militar de São Paulo, onde a gente tinha aula com o James lá por muitos anos. Que foi uma época legal também que eu melhorei. Mas isso aqui foi o começo, né? Então, legal vocês comentarem aí como é que vocês começaram, quem tá começando agora também. Espero que sirva um pouco essas experiências, né? Mostrar todo esse processo, né? Que não começa do nada, né? Sempre todo mundo tem uma história. Então, valeu. Comentem aí, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Até a próxima. Valeu.